Domingo de Ramos. Querido irmão, querida irmã, com o Domingo de Ramos, com a celebração do dia de hoje, nós estamos entrando na Semana Santa, na Semana Maior, na semana mais importante do ano para nós. Nós vamos entrar no Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é o tríduo mais importante. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. A instituição da Santa Missa e do sacerdócio. Na quinta-feira, a adoração da Santa Cruz, a morte de Jesus na sexta-feira, e também na vigília das vigílias, a vigília mais importante, que é no Sábado Santo. Nós vamos nos preparar justamente para vivenciar com muita alegria este momento, porque é Páscoa, a Páscoa do Senhor. Nós precisamos e como precisamos de vivenciar a Semana Santa com mas com muita fé. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O evangelho de hoje, nós vamos ler aquele evangelho que é antes da bênção dos ramos, que se encontra em São Marcos, capítulo 11, de 1 a 10, que diz assim: Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazes isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. E os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. Querido irmão e querida irmã, a palavra de hoje, a meditação da palavra de hoje, Domingo de Ramos. Veja, Jesus, depois de ter feito toda uma caminhada, e depois de nós termos ouvido, escutado muitas vezes a palavra de conversão. Veja, hoje, mais do que nunca, nós precisamos de escutar essa palavra. Precisamos de nos converter. Precisamos de crer no Evangelho. Nós vimos muitas curas que Jesus fez neste tempo da Quaresma. Portanto, veja, um pecado gravíssimo é um pecado contra o Espírito Santo. O que é um pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é você ver, é Deus escancarar, é Deus mostrar para você que Ele é Deus, não só com palavras, mas com milagres maravilhosos. Veja, e dizer: não creio, não acredito, não quero acreditar, não quero seguir, e assim por diante. O que Jesus fez? Jesus fez inúmeros milagres, Jesus fez milagres maravilhosos. Jesus perdoa a prostituta, Jesus cura o leproso, Jesus cura o paralítico, Jesus cura o cego, o surdo, o mudo, e as pessoas começam a falar de Jesus, as pessoas começam a ser alimentadas também, uma multidão de pessoas também foi alimentada por Jesus. Jesus fez um monte de milagres. Jesus se mostrou como Deus. E nesta semana nós vimos Jesus conversando com os fariseus, com os judeus, e mostrando que de fato ele era Deus, que ele é rei, que ele é filho de Deus Pai. E nós vimos isso por muitas e muitas vezes, que Jesus é de fato este prometido, é o Messias, é o filho, É o filho de Davi, ou seja, é aquele que vem da descendência de Davi. Aqui nessa leitura que nós vimos que Jesus pediu para
buscaram um jumentinho, Jesus subiu no jumentinho, as pessoas pegavam ramos, pegavam e gritavam e falavam, Hosana, fazia festa, Hosana no mais alto dos céus, Hosana, filho de Davi, bendito seja este reino que vem para nos salvar, este rei Davi que veio, né? Jesus, ó filho de Davi. Então eles pensavam que este reino seria como o rei Davi, um grande reino. Mas Jesus não é como o rei Davi, não. Jesus é infinitamente mais do que o rei Davi. Jesus é Deus. Jesus é rei? Sim, é rei. Jesus não entrou com um cavalão, né, com um exército. Não, Jesus entrou desarmado. Jesus entrou com um jumentinho. Jesus entrou simples. Mas Jesus entrou em Jerusalém, né? Acontece que essas pessoas que gritaram, que festejaram Hosana, Hosana, agora essas pessoas ficaram decepcionadas, porque às vezes nós também ficamos decepcionados, porque se nós não somos atendidos por Jesus, às vezes nós ficamos decepcionados. Muitas pessoas ficam decepcionadas com Jesus porque não é curada, porque não é atendida, porque fulano rezou, pediu a cura, não veio, pediu o alimento, não veio, pediu o emprego, não veio, veja, o meu reino não é deste mundo. Jesus vai dizer que o meu reino é do céu. Jesus pode fazer essas coisas? Pode, Jesus pode fazer essas coisas. Então, querido irmão e querida irmã, o que nós estamos vendo aqui é Jesus entrando para passar pela morte, né? Sua paixão, seu julgamento, paixão, morte e ressurreição. Na Quinta-feira Santa nós vamos ver a instituição da Eucaristia, nós vamos ver a Santa Missa, a instituição do sacerdócio, nós vamos ver também depois que ele vai ser preso, depois ele vai ser julgado, flagelado, crucificado, vai carregar a cruz, vai ser morto. E também, só que nós vamos esperar o grande dia, a grande noite, a noite mais importante, a noite da ressurreição, porque ali na noite da ressurreição nós vamos também atualizar o nosso próprio batismo. E toda esta celebração, estas celebrações, a Santa Missa e todas esses momentos, estas celebrações são atualizações. Nós entramos nesta espiritualidade. Nós não entramos como um teatro, nós entramos neste campo para vivenciarmos também, neste campo espiritual, para vivenciarmos também este momento, né? Este momento de quê? Este momento salvífico. Ele fez tudo isso e fez tudo isso por amor, única e exclusivamente por amor, porque nos ama e porque pode nos salvar. Jesus, nós vamos ver nas leituras deste dia, que Jesus se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, justamente para, como humano, sofrer tudo como humano, mas vivenciar tudo como humano, e também para mostrar que também é possível, como humano, obedecer a Deus, olhar para Deus, estar em intimidade com Deus e fazer a vontade de Deus. Jesus faz a vontade de Deus, que nós também possamos fazer a vontade de Deus. Que nós possamos balançar os ramos nossos ramos, né? Hosana, 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 filho de Davi. Mas também que nós possamos não trair Jesus, né? Jogando esse ramo fora, né? Olhar para o ramo e dizer, Senhor, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Eu vou dizer, Hosana, salva-nos, salva-nos. Venha salvar a minha vida, salvar a minha história, Senhor. Que eu não seja como Caifás, um sacerdote que te traiu, que não te reconheceu. Que eu não seja como Pilatos, que lavou as mãos. É muito mais fácil, muitas vezes, lavar as mãos e não assumir a responsabilidade. Que eu não seja como os apóstolos também neste momento, que também ficava olhando de fora e não se envolvia. Que nós possamos ser, sim, como João e Maria. João e Maria, ali, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas dificuldades, sempre ali, junto de Jesus. E neste momento de cruz, eles também estavam junto de Jesus, olhando para Jesus, contemplando Jesus. E é isso que nós temos que fazer, estar ao lado de Jesus até o fim da vida. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Por amor e para nos salvar.
porque nós somos pecadores, porque nós somos estas trevas. A treva do pecado nos tira a graça, nos afasta de Deus, nos faz ser como Pilatos, Caifás, como Herodes. O pecado nos faz, assim como os apóstolos, nos tirar a visão de Jesus, tirar o nosso coração de Jesus. E assim nosso coração fica como pedra, fica um coração cheio de raiva, ódio, rancor, ira, medo, enfim, é assim que fica. É assim que nós ficamos. Jesus vai para a cruz e derrama a vida sobre nós para que nós possamos ter um coração igual ao dele. E tendo um coração igual ao dele, é isso que nós precisamos. Para quê? Para que possamos, junto dele, na paixão, na morte, sempre junto com Jesus, aí sim, passando por estes momentos na vida, junto com Jesus, carregando a nossa cruz, quer me seguir, quer ser meu discípulo, pega a tua cruz e me siga, que nós possamos seguir Jesus o tempo todo, porque passando por todas as fases da vida, não tenha dúvida, meu irmão, não tenha dúvida, que também nós estaremos com Jesus na ressurreição. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que nós possamos ter uma linda Semana Santa, vivenciando muito bem a fé, amadurecendo cada vez mais a nossa fé neste Senhor que nos ama, neste Senhor que vem nos amar e nos curar e nos levar para o seu divino coração. Não vamos perder a oportunidade de ter um coração restaurado justamente pelo amor deste Senhor divino, deste Senhor Deus que quer nos amar, nos curar e nos levar justamente para onde Ele está. Louvado seja o nosso Senhor. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.